Eu li o seu artigo. É de um conhecimento excepcional. Meu instinto é de que há outro elemento. Acha que descobriu um elemento desconhecido? A ciência está mudando. E as mesmas pessoas que estão fazendo ciência antes acreditavam que a Terra era plana. Saia do meu laboratório. Se a minha ciência não fala por si só, os senhores com certeza não a compreenderam. Eu vou provar que estão errados. Todos achávamos que os átomos eram finitos e estáveis. Bom, alguns deles não são. Eu chamo de radioatividade. Nossa descoberta pode curar o câncer. Extraordinária. Você mudou o mundo. Nosso trabalho foi indicado para o Prêmio Nobel. O prêmio só menciona o meu nome. Você roubou minhas ideias. Como ousa receber os aplausos? Isso é maior do que nós dois. Eu só queria fazer uma boa ciência. Estão dizendo que meu rádio deixa as pessoas doentes. Pode ser levantada a questão. Se a humanidade se beneficia de conhecer os segredos da natureza. Eu passei toda a minha vida tentando entender o impossível. Essa é a minha luta e eu vou vencê-la. Vamos começar falando sobre Marie Curie, cientista polonesa naturalizada francesa que contribuiu nos estudos da radioatividade. Foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel de Física em 1903 e a única a acumular o prêmio 2 vezes quando recebeu o de Química em 1911. Também foi a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Junto com Pierre Curie, Marie também descobriu os elementos rádio e polônio, dando a este um nome em homenagem ao país onde nasceu. Foi Marie quem criou o termo radioatividade e concluiu que ele estava associado ao elemento urânio, independentemente do composto em que se encontrava. A radioatividade é uma propriedade que alguns núcleos atômicos possuem de emitir partículas ou radiação eletromagnética para adquirirem maior estabilidade. As radiações emitidas por núcleos atômicos são classificadas como ionizantes, sendo as mais conhecidas as partículas alfa, beta e gama. A radioatividade pode possuir aplicação na medicina, na agricultura, na geração de energia e na indústria de alimentos. Existem 2 tipos de radiações: as ionizantes, um exemplo seria o raio-x, e as não ionizantes, seria a luz e o calor. Os estudos com a radioatividade se iniciaram em 1896, com o cientista francês Henri Becquerel, que ao guardar uma amostra de óxido de urânio em uma gaveta, que continha placas fotográficas, percebeu que o composto de urânio havia escurecido as placas, mesmo elas estando cobertas por um material opaco. Becquerel acredita que o óxido de urânio estaria emitindo raios penetrantes e associou tal fenômeno aos raios-x. A história da energia nuclear caminha junto às descobertas feitas sobre a estrutura e o comportamento dos átomos, que tiveram início entre o século XIX e o século XX, com os modelos atômicos propostos por John Dalton, Joseph John Thomson e Ernest Rutherford. Grandes descobertas no campo da radioatividade foram feitas no mesmo período, com destaque para nomes importantes como o de Wilhelm Röntgen, Anthony Henry Becquerel e Marie Curie. A energia nuclear, chamada também de energia atômica, é um tipo de energia produzida por meio de reações que acontecem no núcleo dos átomos de elementos pesados e alteram a sua estrutura. Ela é gerada através da fissão ou fusão de átomos. O elemento pesado usado mais comumente é o urânio. Esse processo libera uma enorme quantidade de energia, a qual apresenta diversas aplicações, sendo uma delas a geração de eletricidade produzida pelas usinas nucleares. Durante o processo de fissão nuclear, os núcleos dos átomos são divididos em partes menores, o que pode resultar na liberação de partículas radioativas. Essas partículas são átomos instáveis, que podem se transformar em outros elementos químicos e emitir radiação. Portanto, a energia nuclear e a radioatividade estão intimamente relacionadas, já que a produção de energia nuclear pode levar à liberação de partículas radioativas,
que podem ser prejudiciais para a saúde humana e para o meio ambiente, se não forem manuseadas corretamente. Por essa razão, a energia nuclear é altamente regulamentada e requer medidas rigorosas de segurança e precaução. A geração de energia nuclear é um processo que envolve a liberação controlada de energia a partir de átomos. Ela funciona da seguinte maneira: 1. O combustível nuclear, utilizado na geração de energia nuclear, é geralmente o urânio enriquecido, que contém isótopos que podem ser divididos através de um processo chamado fissão nuclear. 2. Durante a fissão nuclear, o núcleo do átomo de urânio é dividido em 2 núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor. 3. Essa energia térmica é, então, usada para aquecer a água em um reator nuclear, criando vapor. 4. O vapor movimenta as turbinas que estão conectadas a geradores elétricos, produzindo assim a eletricidade. 5. Depois que o vapor passa pelas turbinas, ele é resfriado novamente em um condensador e a água é retornada ao reator para ser aquecida novamente. 6. A geração de energia nuclear é uma fonte de energia limpa e segura, pois não emite dióxido de carbono nem outros gases poluentes. Mas é importante garantir a segurança e o controle rigoroso da energia nuclear para evitar acidentes, como o que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl em 1986. A abundância do urânio enquanto elemento essencial na produção de energia nuclear, assim não há risco de escassez evidente. Não há utilização de combustíveis fósseis, o que significa que não há emissão dos gases poluentes responsáveis pelo efeito estufa, os quais seriam os causadores do aquecimento global. Baixo custo da produção desse tipo de energia, justamente pela abundância do urânio. As usinas não dependem de condições climáticas para seu funcionamento, como ocorre com usinas eólicas e hidrelétricas, por exemplo. As usinas podem ser instaladas próximas aos centros urbanos, pois funcionam com modernos sistemas de segurança, não oferecendo grandes riscos. Há um sistema de controle da emissão de radioatividade ao entorno das usinas e, caso ocorra um vazamento, é emitido um alerta. Os acidentes têm sérias consequências. Os sistemas de segurança das usinas nucleares são de alto nível tecnológico. No entanto, o componente humano sempre tem um certo impacto. Diante de um evento imprevisto, as decisões tomadas nem sempre são as melhores. Temos 2 bons exemplos em Chernobyl e em Fukushima. Uma grande desvantagem é a gestão de resíduos nucleares. O lixo nuclear leva muitos e muitos anos para perder sua radioatividade e perigo. Existem soluções de confinamento, mas não podem desaparecer. O investimento inicial de uma usina nuclear é muito alto. Ao contrário de outras opções de energia, a nuclear não é renovável porque o urânio deve ser extraído e não é regenerado.